Próximo orador, deputada Dorinha. Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar inicialmente o deputado Exalci pela iniciativa da audiência e da maioria das emendas, uma vez que, infelizmente, o projeto chegou nessa casa num período muito conturbado, o período eleitoral, né, e eu acho que a preocupação e a vivência do deputado Exalci mostrou um grande desejo de melhorar o texto. Quero cumprimentar também o deputado Valdenor, que já demonstrou uma boa vontade muito grande de construir um texto, visto a complexidade do tema. Quero saudar a mesa em nome da professora Amábile, agradecer a sua gentileza, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-la no dia da sessão solene do Dia do Professor. Eu queria primeiro partir de um princípio, concordar com a maioria do que já foi colocado aqui pelos deputados que me antecederam, mas de um incômodo que normalmente, principalmente quando se relaciona à questão do ensino superior, existe quase que uma predisposição em entender que o público, por natureza, é bom, correto, honesto e melhor, e o privado, porque tem interesses econômicos, às vezes as exigências são de natureza diferente. Digo isso, doutor Jorge, porque naturalmente, quando as exigências de abrir, ou de instalar, ou de credenciar as instituições privadas, elas têm sido, na sua maioria dos casos, muito mais rigorosas com o sistema privado do que com o sistema público. Muitos cursos de instituições públicas começam sem nenhuma estrutura, cursos de medicina que estão funcionando sem hospital, sem laboratório, sem biblioteca, o direito é da mesma forma. Então, assim, acho que vivemos no Brasil um desafio desse equilíbrio. Muitas exigências para o ensino privado que são necessárias, algumas coisas precisam ser medidas, mas da estrutura pública eu gostaria também de pedir essa mesma preocupação, porque muitas faculdades, muitos centros universitários, principalmente universidades, até federais, começam a funcionar, os institutos federais também, cursos que sem nenhuma estrutura, naturalmente, porque federal a autorização segue um outro trâmite. Queria dizer também que nem na educação básica os sistemas adotam mais o termo supervisão. Fui secretária de Estado por mais de 10 anos, nós tínhamos um sistema de acompanhamento e monitoramento das escolas estaduais, inclusive com técnicos responsáveis, mas esse termo supervisão, ele adquiriu na área da educação uma conotação extremamente pesada e pejorativa. Então, assim, eu queria, acho que o Valdenor, se pudesse pensar nessa substituição desse termo supervisão, porque dá uma ideia, né, autoritária, de alguém que tem uma visão maior do que o outro, que está numa posição de poder diferenciado. Então, eu acredito que é possível a ideia de acompanhamento, monitoramento, como parte de um processo de avaliação, que eu entendo que é esse o interesse, né, mas que pudesse pensar nessa questão. Termo de polícia é inconcebível, na minha opinião, né? Eu acho que quando o texto usa isso, eu acho que se o relator puder construir, eu acho que o termo não é adequado, ele tem um peso ruim, a própria visão que se estabelece na relação dentro do sistema. Para mim está muito clara a questão do orçamento, mas eu também gostaria de saber, e até de fazer uma provocação, em relação à questão de taxas e multas. Alguns institutos, inclusive vinculados a tribunais de conta dos estados ou outras instituições, eles ficam tão empolgados com o que arrecadam de multas e taxas que elas estão hoje de uma maneira tão usual, porque acaba sendo realmente uma fonte, embora esteja claro que, logicamente, é uma instituição que a sua manutenção virá do orçamento da União. Então, que fosse pensado qual é o destino que essas multas e taxas terão. Na minha opinião, inclusive, nessa questão de talvez melhorar o sistema, capacitação, investimento, que fique claro para que não seja uma receita interessante, que leve, inclusive, uma exacerbação do poder em relação à questão das multas e taxas. Acho que essa questão do acúmulo de processos que o senhor mencionou, nós já tivemos com algumas instituições que mencionaram isso também, isso causa um prejuízo enorme, então acho que essa questão da agilidade ela é extremamente positiva, em que pese toda a discussão. Queria também fazer uma provocação sobre a questão da superposição de papéis do Conselho Nacional de Educação e o INSAES, um cuidado em relação a isso. Me parece que o artigo 37, ele, na minha opinião, ele me parece que vai
um pouco além do que eu pensaria para o INSAIS, em termos de atribuição, de credenciamento, algumas coisas que estão lá, como é que o senhor pensa nessa construção do trabalho. Mas, e de maneira geral, o que eu gostaria muito era de entender, né, que o INSAIS tivesse esse papel também de construção junto com as entidades no processo de avaliação, para que a gente pudesse ir além, né, de um monitoramento cartorial, que é um risco que a gente precisa, né, um cuidado que precisa ter. Acho que a questão do acompanhamento é interessante, foi colocado pelo Rodrigo, eu tenho acompanhado, inclusive sou relatora em uma outra comissão. É comum montar processos para reconhecimento e depois a instituição caminha de um outro jeito. Acho que isso precisa ser olhado. Lógico que tem instituições de toda natureza, né, então acho que o acompanhamento é necessário. Mas queria também fazer uma solicitação ao relator, né, que a gente pudesse pensar nesse sistema e, inclusive, acompanhar esse processo de implantação, pela importância que o Instituto vai ter na estrutura do ensino superior e pelo todo o histórico que a gente tem no acompanhamento, muitas vezes e quase sempre cartorial, de quem credencia, de quem autoriza, né, e até tira a autonomia das instituições. Muito obrigada. Muito bem.